Estamos começando o episódio 52 de Papo Sem Boteco. Opiniões firmes de pessoas que não têm certeza de quase nada. Voltamos a falar da série da Agatha desde sempre, e agora a série finalizada. Todos os episódios já estão lá disponíveis no Disney Plus. A série que já vimos acompanhando, fizemos o episódio 51 falando do que tínhamos visto então até o episódio 6, que tinha sido lançado naquele momento. E até então vínhamos gostando muito, com muito boas expectativas, muito boas surpresas, a série vinha agradando muito bem. E agora vamos dar nossa opinião final sobre o que aconteceu na série, com seu encerramento, com os 3 últimos episódios, o fechamento total. Para este debate, temos a presença do Lelê. Bom dia, boa tarde e boa noite. Bem-vindo ao final da estrada. Você conseguiu, você chegou e aqui está o seu prêmio. Mais 1 hora e alguns segundos, alguns centavos de Papo Sem Boteco para a gente discutir, falar e especular sobre o que aconteceu no Agatha All Along, no que vai acontecer no MCU, se foi bom, se foi ruim, se deixou coisa aberta. Enfim, nós vamos agora destrinchar todo o caminho, parte por parte, piece by piece, e vocês vão com a gente aí nos ouvindo. Aproveite aí que você está arrumando a sua casa, fazendo seu trabalho, fazendo seu exercício, vai com a gente na audiência, e vamos juntos nesse caminho do episódio 52 do Papo Sem Boteco até o final. Bora lá! Temos também o Vitor. Salve, salve, queridos boteconautas! Sejam muito bem-vindos. Mais um episódio querido do nosso Papo Sem Boteco. Fique com a gente, tem muita coisa aí interessante. Eu sou Naldo Menezes, âncora desse programa, e se você é uma das 2 pessoas que nos ouve no Spotify, você pode também nos ver agora no YouTube. Aliás, o Spotify também agora com imagens, ou também pode curtir no YouTube, se assim preferir. Não se esqueça das nossas redes sociais, @Papo Sem Boteco, no Instagram, no Spotify e no YouTube. Vamos lá, falando então de Agatha desde sempre. Vou tomar liberdade. E não esquecendo, desculpa, âncora, agradecendo a nossa querida patrocinadora, a Ponsônio Odontologia, pelo carinho e patrocínio de sempre. Obrigado, doutora Aline. Cuidando dos nossos sorrisos, desde faz muito tempo, do meu, há mais... Sempre. Dos meus sorrisos, dos meus desde já há 20 anos. E agradecemos o patrocínio, o apoio, né? Ponsônio Odontologia em 2 endereços em Porto Alegre à sua disposição, na Restinga Nova e também na Vila Jardim, próximo da Saturnino de Brito. Atendimento a cargo da doutora Aline Ponsoni e CRORS 15227. Vamos lá então, feito o nosso compromisso com a patrocinadora. Agatha desde sempre, a série terminou, a série vinha muito bem, estava gostando bastante. O episódio 7 é o episódio focado na Lilia, que é aquela bruxa da premonição, da adivinhação. Episódio sensacional, melhor episódio da série disparado, pelo menos é a minha opinião. Os puristas podem discordar, provavelmente vão, mas depois eles vão falar as suas opiniões. Episódio amarradinho, tenso, dramático, ao mesmo tempo com algumas coisas engraçadas, a caracterização das personagens, a Agatha como a bruxa do oeste de Mágico de Oz, sensacional também, muito engraçado. Ela não apenas estava vestida como ela estava agindo como a Jen como a bruxa amada Branca de Neve com a maçã inclusive na mão, muito bom também. Olha, que episódio foda. Vou falar, porra, pronto, que episódio foda. Terminou tenso assim, eu e a esposa aqui. Caraca, e agora? Sabe? A Lilia levou pra vala 7 de Salem. Olha, sensacional. Sensacional. E aí depois veio o 8 e 9 e desandou a maionese. E aí a série fez o que eu falei no episódio 51. Vai ser uma série toda só pra apresentar a porra do filho da Wanda. Foi isso que aconteceu. No fim, essa foi a sensação que eu fiquei. Aí o episódio 8, que é pra ser preparação para o encerramento termina o episódio 8, tá, o que vai ter mais que além disso? Tem um episódio 9 que é um epílogo longo, demorado, meio tedioso, explica até algumas coisas sobre a história da Agatha, que o caminho não existia, era um golpe que ela fazia para atrair outras bruxas, mas no fim eu fiquei com uma sensação meio amarga na boca. A série é ruim? Não, a série não é ruim, mas a série que a gente começou vendo sem expectativas e ela foi crescendo, foi vindo muito, 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 muito boa, com bons
boas interpretações, boas atuações, ótimos figurinos, bom CGI, ótimo roteiro. A série me deu esperanças, a série me deu o direito de criar expectativas. E aí não correspondeu essas expectativas no final. Então essa foi a impressão que eu fiquei. Para mim a série como um todo uma nota 7. Destaque para aquele episódio 7 muito bom, o episódio da Lilia, como eu falei, mas para mim fiquei com uma sensação ruim no final. Leandro. Vamos falar do episódio 7, mas antes, eu sabia que tu ia fazer essa provocação, eu vou fazer uma provocação de volta para ti, Nado. Quais são os filmes dos Vingadores que a gente já viu até hoje? O Vingadores 1, o 2 era de Ultron. De 2012. O 2 era de Ultron. 2015, eu acho. Tá. O 3, que na verdade é o Guerra Infinita, e o 4, que é o Endgame, né? O Ultimato. Tá, qual desses Vingadores não te agrada? Nenhum. Todos me agradam. Tem uns assim que Todos agradam. são espetaculares e tem uns que são bons. Tem gente que fala muito mal do Tem gente que fala muito mal do Era de Ultron. Assim, é meio que consenso na internet que o Era de Ultron é o mais fraco dos 4. Eu acho que é o menos bom dos 4, mas ainda gosto de um bom filme. Tá. Segue com o teu... Ah, que bom que tu falou dele, porque era o que eu ia falar. O que é o Era de Ultron se não a introdução de personagens? Entendeu? O Era de Ultron seria um filme no timeline da MCU que podia não existir. O Era de Ultron só existe pra introduzir a Wanda, pra matar o Pietro, pra introduzir o Visão e a joia da mente que fica no Visão. É pra isso que existe a Era de Ultron. Não, mas... E tá tudo bem, a gente gosta igual. Mas tem uma história contada, tem a questão do Sokovia que volta nos outros filmes, tem desenvolvimento dos personagens, tem a premonição lá do Tony Stark vendo os Vingadores mortos e temos que fazer alguma coisa, sabe? Tendo relances do Thanos. Ele não é só para apresentar aqueles personagens, também tem história acontecendo. Então, sabe? E na Agatha também tem história acontecendo. Teve uma história muito importante que aconteceu, que foi a Agatha sair do plano físico pro plano não físico, pro plano Force Ghost. Vamos fazer a piada aqui, o fantasma da força, né? E tem uma série de gibis... Esquecemos de dizer... Tem uma série de gibis da Wanda. Esquecemos de dizer, mas você já percebeu que esse episódio tem spoiler. Então, se a gente largou algum spoiler na sua cara, foi mouse. Esquecemos. Vai ter mais spoiler. Pronto. Mas tá escrito ali no episódio, né? Se você não leu antes, desculpe, mas tá ali. Episódio 52, Papo Sem Boteco, algo Tolalão com spoilers. Vou ter que botar no título depois na edição, Não esqueça. Mas enfim, o importante é dizer que tem uma história toda contada pela Agatha e tem uma série de gibis da Wanda que a Agatha é um fantasma que acompanha a Wanda e influencia ela e dá, tipo assim, ajuda ela em alguns pontos durante o desenvolvimento da Wanda como a Feiticeira Escarlate. E faz muito sentido, em vez de ter acontecido com a Wanda, ela ser esse companion, essa companheira do Billy, nesse desenvolvimento de o Billy até ele se tornar um dos Jovens Vingadores pro filme Jovens Vingadores que vai acontecer no futuro. Depois eu vou querer que tu explique pro nosso Boteconautas aí, Nada, por que tu não gosta dos Jovens Vingadores? Qual é o teu problema com os Jovens Vingadores? Mas tudo bem. Deixa eu só voltar lá no episódio 7, porque tem coisas importantes pra gente falar do episódio 7 ali. A Lila tu falou do Billy, tu falou da Layla. Falou do Billy, tu falou da Agatha, e a Layla, ela tá como a Glinda, que é uma também das bruxas do Mágico de Oz, que é a bruxa boa. E faz sentido ela ser a bruxa boa nesse contexto, porque é ela que salva todo mundo, né? Esse episódio, ele tem muito a cara de um episódio de um filme dirigido pelo Christopher Nolan, porque ele tem aquele vai e vem temporal dela lembrando das coisas acontecendo fora de uma linha do tempo sincronizada. Daí me pega muito, eu já gosto por isso. Já tem linha do tempo, tem meio que viagem do tempo. Ele dá os ares do efeito borboleta, porque ela consegue voltar nos momentos em que ela teve, assim, tipo, os rompantes, né? E aí também é revelado nesse episódio... Mas eu acho que lembra mais o filme do Nolan que tu mencionou, Memento, o nome original, esqueci a tradução em português, Amnésia, talvez? Mal tá traduzido como Amnésia, porque Memento não é bem Amnésia. Eu acho que você o protagonista desse filme Mas é que não... Eu acho que você... Só pra finalizar Peter? Esse filme é com a Carrie Ann Moss, de Matrix, e com o
Guy Pearce, que também tá Guy no Pearce, Homem no de Ferro 3. Isso, que é aquele virão roloso do Homem de Ferro 3. Fala, Vitor. Não, Ele não eu só acho que você se Ferro engana, tem 3. muito a ver com o Loki. Não tem? Tá, pode Quando ele ter a ver com o começa a Loki também. aprender a voltar no tempo. Que ele enxergava as outras coisas, voltava e ia, voltava e ia. É verdade. Tem É, muito a ver É com ele. verdade, tem uma boa Ele é o que conexão com o Loki mais também. tem de Tem bastante a ver recente com o Loki também. que tem a ver com o que aconteceu ali. De Por sinal, recente, falando em relação, de relação, enfim. antes de sair os 2 últimos episódios, antes dos 2 últimos, eu vi uma matéria lá, uma reportagem que falava, eu tive uma entrevista com o ator Paul Bettany, que é o cara que interpreta o Visão, falando que estavam gostando da série da Agatha e que até ele ia rever a série. Não, tô gostando muito, eu acho que eu até vou rever. Deu, se ele tá falando isso aqui tem pistas, o Visão vai aparecer. Ele vai rever porque vai ter coisas que vai levar até o Visão e então ele tem que estar afiado para quando for gravar a série do Visão agora no fim desse ano, início do ano que vem. Mas no fim não tem Vision Visão, Quest. não tem o Visão, não tem a Wanda, não aparece o irmão. Quer dizer, para não dizer que aparece, assim, tem vislumbres do Tommy no finzinho. Não, aparece. Ele aparece. Ele aparece. Aparece um menino morrendo que daí o Tommy vai entrar no corpo daquele menino, é isso. Mas não aparece o Tommy. Tá, ok. Não ficou totalmente claro. Então, esse episódio da Lila também, dela se sacrificando, dela tendo esse vislumbre de todo o tempo, me chama muita atenção por causa disso. E, cara, ele fecha com Time in a Bottle do Jim Croce, que é uma música sensacional, que é a mesma música que toca lá no X-Men First Class, Isso. X-Men Primeira Classe, na cena que quando eles estão... Eles chamam o Mercúrio... Na cena que o Mercúrio... Isso, pra ajudar... Isso, que o Mercúrio salva... resgatar o Magneto lá daquela prisão de plástico. Daquela prisão. E, inclusive, quem está nessa cena, o Wolverine. Isso. A gente viu um filme dele esse ano. Então tem tudo, tipo... fecha direitinho, sabe? Esse episódio me emocionou, achei a história bonita, achei bacana, muito bem feito, muito bem editado, muito bem produzido. É o top episódio também, na minha opinião. A música é a cereja no topo do bolo. Termina o episódio, começa a tocar aquela trilha, eu fiz um baque em casa. Eu falei pro papai, caramba! Sabe, assim, foi um choque bom, assim. Aqui fechou bem, fechou bem. Time in a bottle ali. No dia seguinte ao lançamento, aquele episódio estava com média de nota 9.3 no IMDb. Que é dificílimo fazer nota tão alta no IMDb. Não sei como é que tá hoje. Até se depois puder procurar informação aí para nós. Vou confirmar. Vamos dar a palavra pro Vitor, que falou pouco até agora. Deixa eu só fechar, já que tu colocou episódios 7, 8 e 9, Sim. Perdão. Pra mim, o episódio 8 e 9 fecha muito bem. Mais um detalhe do episódio 6, do episódio 7. Desculpa aí, Vitor. Se confirma a minha teoria que eu falei aqui pra vocês no episódio passado. Que a Rio é a Senhora Morte. Vamos dar o crédito. A teoria não era tua. Tu trouxe a boa teoria que tu leu em algum lugar, que era uma teoria interessante. Não foi isso que eu disse, tio. Eu disse a teoria que eu falei no episódio. Eu falei que eu criei a teoria a hora. Tá. E para nós deveria ser muito claro isso. Deveria ser muito claro. Porque ela é a Rio Vidal. E é Rio da Vida, River of Life. E o Rio da Vida nada mais é que o curso natural da vida, né? Morte, renascimento, crescimento. Por isso que ela é a maga verde que tá ligado à transformação das coisas, né? Verde, tipo, amadurecer, morrer, amadurecer, se tornar e criar outra coisa, né? Então confirmou-se isso também no episódio número 7, que a Rio é de fato a Senhora Morte. Vai, Vitor. Tudo contigo. Assim, é unânime na comunidade da Marvel que o episódio 7 é o episódio best, né? Melhor. O Man of the Match é o episódio 7, né? Indiscutível. Eu acho que não só eu, como é o MVP da série. É o MVP, com certeza, né? Venceu ali. É o episódio mais marcante, eu acho que é bem como vocês falaram. Melhor amarrado, melhor construído, melhor dirigido, melhor roteirizado, melhor, tá? Indiscutível isso. CGI, vestimentas, figurino ali, enfim, é muito bom. A questão da Layla lá matando a Sete de Salem, cara, aquilo ali, aquela pegada ali é top, né? Eu acho que encerra
o ciclo dela dentro da série de uma maneira assim muito em alta. Eu acho que ali mostra muito isso, né? Sobre a questão da Senhora Morte ali, né, da Ryu, é muito interessante porque depois, né, ali no 8º, no 9º episódio, eu acho que ela passa uma mensagem muito mais interessante do que de uma vilã, né? Na série. Eu acho que ela passa a mensagem de vida, assim, uma mensagem pra te fazer pensar. Eu e o Dodo, a gente assistiu juntos os 2 últimos episódios, né? Quando saiu na quarta-feira passada. E a gente debatia muito isso, né? Tipo, o que que traz a morte? O que que todo mundo pedia na série? O que que todo mundo falava? Que eu quero mais tempo, eu quero mais tempo, eu quero mais tempo. E é isso, né? Eu acho que, abrindo assim um pouco, né? Ampliando um pouco, né? A nossa conversa sobre a série, e que eu acho que a gente sempre retrata, ou tenta retratar de uma maneira muito interessante as mensagens que uma série de super-herói traz, uma série de animação, uma série de desenho, daquilo que é originário de um desenho, mas sempre tem uma mensagem que a gente consegue captar no fundo. E eu acho que isso é importante, né? Eu acho que ela causa uma certa reflexão. Então eu acho que. Vitor, Ah, aproveitando a tua vírgula aí, se tu permite só um rápido complemento, sempre. eu nem diria que eu nem diria que ela é uma vilã. Ela é uma força da natureza. Ela é aquilo que ninguém consegue combater. Entendeu? Ela é muito maior. Ninguém consegue combater aquilo, né? Tanto que aparece ali depois na série, né? Vamos tentar combater ali o filho da Agatha, da Wanda, desculpa, ele tenta atacar, ele tenta matar, né? Como é que tu mata a morte, entendeu? Tipo, né? Então não tem, é aquilo, é tu combater algo que é um ciclo natural, uma coisa que vai acontecer com todo mundo, enfim. Todo mundo tem o seu tempo, né? E isso a gente vê depois, né, no episódio 8, episódio 9, que, cara, eu acho que assim, ó, eu fico muito feliz e eu acho que eu fui muito assertivo nesse ponto, quando eu falei lá atrás que eu ia depositar as minhas fichas nessa série, eu tava esperançoso, eu acho que a Marvel poderia encerrar o ano nos entregando algo bem feito, bem produzido, sabe? Tipo assim, e foi o que fez, eu acho que como série a série é boa. O ok que se criou e, né, uma expectativa ali no episódio 7. E o episódio 8 e 9 talvez eles não tenham o mesmo teor, né, do 7º, e tudo certo, né? Mas eu acho que como série ela entrega o que a gente precisa, né? A gente já vinha batendo nessa tecla há um bom tempo. A gente viu outras produções que não nos agradaram, a gente viu algumas coisas que essa ok, tem ali um pontinho que, poderia ter, poderia, mas cara, o que foi entregue não é ruim. Eu já comentei isso no off e hoje eu trago, né, de uma maneira mais para ampliar. Eu acho que muito mais do que apresentar um personagem, tem alguns contextos ali. Eles apresentaram o personagem, ok, eles apresentaram, mas eles contaram a história da Agatha, que era a personagem da série, que a gente queria saber da história dela. E a história dela foi contada. Eu acho que a história do filho dela, a questão do filho dela, que era um ponto de interrogação que se tinha até o 7º episódio. Então eu acho que a série como um todo, ela entrega o que a gente espera. Eu acompanhei algumas páginas, né? Principalmente o Legado da Marvel, que eu gosto muito de acompanhar eles. E, cara, eles foram, assim, bem abertos e falaram, cara, a série é boa, os episódios são bons. Poderia, como destinado? Poderia. Poderia ter trazido alguma outra coisa, um final talvez alternativo, diferente. Algumas explicações que eu acho que não tinha necessidade. A gente pode debater esses pontos e tá tudo certo. Mas como série, ela me agrada. Eu acho que como produção da Marvel final para um ano, assim, para encerrar, me agrada. Num ano em que a gente viu, né, um dos filmes, assim, mais... Cara, pra mim ele é dos top que a gente viu da Marvel, por causa do fanservice ali, que é o Deadpool com Wolverine, enfim, por toda a expectativa que se criou e tudo. Mas eu acho que num ano que, né, a gente não viu tanta coisa e sabe que vem muita coisa pela frente, uma nova Marvel, que a gente já comentou lá com o Robert Downey Jr. voltando, enfim. Eu acho que entrega. Eu acho que consegue encerrar um ano, né, e deixar esperançoso pro ano que vem. O que que a gente vai ver ano que vem? Tem ainda agora, se eu não me engano, mais uma outra produção ali que não é bem Marvel, é Sony, aquela coisa e tal, enfim, que não sabemos se amanhã e depois não vão fazer um collab, vão juntar esses personagens, enfim, porque hoje, do jeito que os estúdios são, a gente fica sem saber. Mas assim, eu acho que a série da Agatha é boa, a série da Agatha, cara, me entregou o que eu esperava, contou as histórias dos personagens, conseguiu deixar algumas lacunas abertas para que a gente pudesse
né, teorizar, que eu acho que esse é o mais legal quando a gente vê os filmes da Marvel, é poder teorizar. Ah, eu acho que agora isso vai acontecer com tal personagem. Eu fiquei muito intrigado com a única bruxa que sobreviveu, que conseguiu sair de dentro do caminho, né, aquele caminho na qual foi criado. Eu acho que a maneira ele também final, já que vocês já falaram dos outros episódios, eu também já vou trazer, a maneira como a Agatha usava, né, o Coven para poder matar as outras bruxas e continuar se alimentando, e fica muito claro do porquê que ela é uma bruxa sem Coven, fica muito claro, fica fácil de entender, é só tu assistir a série que fica fácil de entender. Então tem muita coisa. A questão do filho dela, que também tem um ponto ali para mim de por que que ele ia antes de nascer? E por que que a morte deu um tempo para ela, né? Que foram 6 anos até que ela veio buscar, né? E ele vai de uma maneira assim, tipo, ok, tranquila, dormindo, quando acorda já tinha ido, ok, legal, não teve um sofrimento. E aí tu consegue entender o rancor da Agatha com, né, com a morte, né? E depois ela acaba se apaixonando, elas acabam tendo um envolvimento, enfim, né? Logo em seguida que o filho dela vai, aparece algumas bruxas querendo saber do caminho e ela, muito sagaz, sim, eu posso te levar pro caminho, a gente precisa só juntar mais umas aqui. Por quê? Porque ela perdeu o parceiro dela, que era quem atraía as bruxas para que ela pudesse se alimentar, e que num determinado momento da série deixa de se alimentar para poder alimentar a mãe, né? Então, eu acho que, cara, tem muitos pontos que a série traz, que se tu for pescar, for pegar ali, agora vocês vão debater mais coisas, né? Vão trazer mais coisas, a gente vai continuar debatendo, mas eu acho que a série tem muitas pegadinhas, assim, bem legais e cara, show. É show, pra mim é show. Eu dei nota 7,5, 8, mas não acho nenhum exagero. Nota 8 pra mim é bem dada e tá tudo certo. Queria fazer um. Deixa eu sei que tu ia falar, mas é só para a informação. Falar, então? A informação antes. Informação. Tu vai falar do Pia e da relação dela com a morte. Não. É isso que tu vai falar. Tá, então eu vou falar sobre isso e vou explicar depois. Mas ok, não é tá um bom. bruxo A da primeira adivinhação. informação. Errou! Não, eu acho. Tá. Eu acho que eu seria um bruxo da proteção, mas vamos lá. Então, A informação. O episódio 7, ele está avaliado com 14 mil avaliações no IMDb. Ele tem nota 9.2. Então foi uma avaliação muito boa. Então, só pra gente não deixar o nosso Botaconauta no escuro, vamos lá, todos os episódios, do 1 até o 9. Episódio 1, 7.3. Episódio 2, 7. Só um pouquinho, rapidinho, recapitulando. Então, episódio 1, aquela introdução e ela saindo do feitiço da Wanda. Episódio 2, 7.6. Termina, ela monta o Coven e aí tem a balada pra entrar no caminho no fim do episódio. Quanto, nota? Episódio 7.6. Que é a mesma nota do episódio 3, 7.6. Sim. Aí o episódio 4, 7.3, que é o da música. O episódio 13 é o primeiro desafio das poções. O episódio 4 é o episódio da música. Isso. O episódio 5, que é o desafio da Agatha, 7.9. Que é quando ela mata Alice. No final. Aliás, isso foi legal, que deram um fechamento. No episódio 7 ou 8 mostraram a Rio encontrando a Alice vê o seu próprio corpo e vai pro Afterlife. E ela até pergunta, foi uma cena... tu tá pronta? E ela disse, não estou. Não, mas tem que... Sim, uma ceninha rapidinha, de 1 minuto, mas que encaixou bem. Claro. Foi legal. Tá, então... Episódio 6, o episódio do Billy, nota 8.2. Recapitula a vida do Billy lá, ele morre, tá. 8? Falei o episódio 7, 8.2. Tá. Falei o episódio 7, 9.2, né? O episódio 8, que é o final da estrada, né? Que inclusive é o Follow Me My Friend, The Glory at the End, que é a frase lá da balada, da música, da canção, da balada. 8.5. E por fim, o episódio 9, que é o episódio mais voltado na história da Agatha, do filho e ela como fantasma da força no final. 8.1 pra fechar a série é top. Episódios. Então, nenhum episódio baixa de 7. Esse episódio final... O mais bem avaliado... O mais bem avaliado... O mais bem avaliado é o episódio 7, 9.2. É o único acima de 9. E o menor avaliado é 7.3. Mas o episódio 1, o episódio 4
E o episódio 1 e o episódio 4 tem nota 7.3, os dois. Mas é a nota mais baixa que, pro IMDB, 7.3 Não, e eu é vou uma dizer boa mais, nota. assim, rapidinho. Vai. Não, eu só queria dizer assim, que tu tinha outras coisas até pra comentar de tudo aquilo que eu falei, mas só pra dizer assim, ó, a gente pode até procurar depois uma outra série da Marvel, desde que encerrou o Endgame pra cá, que todos os episódios sejam acima de 7. Isso mostra muito da série e do quão ela foi aceita e a galera curtiu, que nenhum episódio bate Bem de 7. observado. Nenhum episódio. E Bem 7 pra observado. nós é uma nota top, É. né? E todos os episódios dela são de 7 pra cima. O episódio 1, que é o primeiro, até botar as peças no tabuleiro, marcar o que vai ser o roteiro, qual é que vai ser a história, quem são os personagens, eu entendo ser o episódio com a nota mais baixa da série. Claro. E não é uma nota super baixa, é 7, entendeu? Só dentro desses 9 episódios é o que tem a nota menos alta, ou a mais baixa, enfim. Mas o episódio é o 4, é o que elas cantam lá, anos 70, que é o outro que também é 7.3. Correto, episódio 4, 7.3, o da música, Eu que acho... é o episódio da Pois Alice. é, eu acho que o povo foi extremamente crítico aí. Eu acho que esse episódio não merecia uma nota dessa. Eu daria 7 pro último episódio. Não entendo o que, na média do povo que votou, levou a dar uma nota que poderia ter sido. Acho que merecia mais. Para mim, esse episódio 8, no mínimo. E aquele último. O que eu ia comentar, que o Leandro tentou adivinhar e errou, é que a cena que o Victor mencionou dela pegando, chamando os Covens e sugando a força vital e matando as bruxas, e pega outro Coven e chama e dá a noção de passagem do tempo. Aquela cena ele é bem legal, porque daí, especialmente se tu pensar em caracterização, em figurinos, mostra claramente que é século XV, depois século XVI, século XVII, É construidinha. XVIII. Acho que não é no XV, acho que começa no XVI. Eu acho que ele começa no 16, vai até século 20, mostra uma coisa ali meio... Eu acho que tem um momento ali que é meio punk, ali, meio anos 90, pelas roupas tu vê direitinho, sabe? E aquela cena foi muito bem feita, só que ela foi muito longa. Ela podia ser um pouquinho mais curta, chega uma hora que, eu já entendi o que vocês queriam dizer aqui, beleza? Vamos adiante. E aí fica repetindo, e mais adiante no episódio mostra de novo cenas daquele momento. Então o episódio acho que poderia ter sido um pouquinho mais direto, ele... não precisava ter todo o tempo de duração que teve, ele poderia ter sido menos enrolado, para falar um português bem claro. Não, ele é bem amarrado. Ele é bem amarrado essa cena. informação... Pra mim, ela é muito bem amarrada. A construção, assim, Eu também lá acho. da década... A cena é muito boa. A cena é muito boa. É bem amarradinha. É bem amarradinha. Tem defeitos. É que eu acho que como episódio... Não, eu acho que é muito eu ia dizer bom. só que ele precisa ser um pouco amarrado, de certa maneira, porque tu tem que encerrar. Tem algumas coisas que tu encerra assim, meio que de soco, fica... Tá, e aí? Era só isso? Então, eu acho que ficou bom, assim, não sei. Pra mim ficou bom. Ok. Deixa eu explicar sobre o Nicholas Scratch. Vai. Inclusive tem uma fala dela ali, que é do inglês e português. Não sei se tu viu dublado, Vitor. Se tu viu dublado, não, eu vi dublado até o 7º. Quando o 8º e o 9º eu vi com todo legendado. Quando ela faz o parto do Nicholas Scratch, né? Inclusive Nick também pode ser uma denominação para aquela criatura que vive no inferno. Não vou citar o nome aqui pro YouTube não nos rodar. O Nicholas Scratch, ela diz assim: eu não disse nenhum encantamento, eu não fiz nenhuma mágica. Você foi feito. A frase que ela fala em inglês, you were made from scratch, que seria a tradução, você foi feito de um esboço, de um... Como é que a gente poderia... Desde zero. Na legenda eles botaram, eu te fiz sozinha. Na planta. Mas foi desde zero. Por isso que ele é o Nicholas Scratch, que ele foi feito do Scratch, ele foi feito do zero, foi feito desde o início. E por que ele acompanha a Rio, Victor? Porque ele tem duas mães. E elas são duas bruxas, e pode muito que bem elas, com a energia própria delas, terem concebido essa criança no corpo da Agatha. E é por isso que quando a Rio chega no tempo dele e chama ele, ele vem de boa, ele nem se assusta. Ele simplesmente, não, beleza. Ele ainda vai lá dar um beijo na Agatha. Inclusive, porque a Rio manda. A Rio tem tanta essa ternura, esse amor pela Agatha, que ela diz,
dá o beijinho nela de tchau primeiro. Entendeu? Como um pai ou uma mãe, enfim, só fazer uma comparação sem Mas, juízo de valor algum aqui, pra mim ficou falando, claro. tipo, dá tchau pra tua mãe, dá tchau pro teu pai, entendeu? Então, tipo, por isso que o Nicholas Scratch foi tão de boa, e por isso que a Real Vidal fala, ó, eu só posso te dar tempo. Porque é ela quem controla essa questão de morte e vida. E fica claro isso também lá no episódio 7, quando ela fala que o Billy é uma abominação, porque o Billy enganou a morte. O Billy enganou a morte quando ele era para morrer, para sair do plano metafísico e para o plano físico, e aí ele veste o corpo do William Kaplan. William Kaplan. E tanto que ela não consegue matar ele, William né? Kaplan. Ela Então, precisa que ele se entregue. Por isso ele precisa que ele se entregue, entendeu? Sim. E a outra pessoa que estava enganando a morte era a própria Agatha. Porque a Agatha sugava os poderes, sugava a energia vital das bruxas e enganava a morte. Continuava jovem para sempre, não ia morrer nunca, porque ela estava ali fazendo aquele processo. Então a morte, no episódio 8, queria levar um dos dois. Vocês dois estão me enganando, um dos dois eu vou levar. Né? E ela acaba levando a Agatha, tanto que ela fala mentalmente pro Billy, tu pode ir embora. Porque eu resolvi um dos meus dois problemas aqui. Tu era um, ela era o outro. Ok, levei a Agatha, um problema tá resolvido, entendeu? E a Agatha meio que se sacrifica ali, né? Ela fala no episódio 9, eu fiz um risco calculado. Porque o Billy ia se entregar por ela, o Billy ia se entregar pela Agatha, e aí eles, viu, tá aqui ele, como eu te prometi, tá entregue. Lá no episódio... No 8, ela fala, não, vamos fazer um acordo, eu te entrego o Billy e tu deixa eu ir. Mas ele tem que se entregar. Não, eu consigo isso pra ti, ele vai se entregar. E dito feito, acontece ali no episódio 8. Exatamente, tu me deixa em paz. Isso mesmo, tu para de me perseguir, isso mesmo. E aí isso acontece, só que aí no final, na finaleira e tal, o Billy consegue mentalmente chamar ela. O Billy consegue no pensamento da Agatha, e aí a Agatha meio que se vira e, tipo, ela ia tentar dar uma enganada, mas no fim ela não conseguiu. Ela aceitou o beijo da morte e acabou... O combinado dela morrendo. era de que a morte não estivesse lá, que ela não precisasse ver a cara dela quando ela fizesse, né, a passagem dela, enfim, que ela não queria, se ele se entregasse e tal, enfim, que ela não via mais ver a cara da morte, entendeu? E no caso, ela acabou se entregando. Duas coisas. Porque o ressentimento dela justamente era por isso. Era por causa do fato de que elas tiveram o filho junto, mas a morte deu só um período e depois teve que levar. É por isso que a Agatha tem esse ressentimento de longos anos. Pra mim ficou claro que a Rio é a outra mãe do menino. Do Nicholas. Tu falou em sacrifício. Eu acho que voltando ao episódio 7 é o ciclo da Lilia lá, e vai e vem, e ela lembra a mentora dela lá, e o treinamento, blá, biriri. Eu acho legal quando tem um episódio, um personagem que faz um sacrifício, mas que tem propósito, ele fecha dentro da trama, ele é bem feito. Porque a gente já viu filmes e séries com sacrifícios bestas pra caralho, sabe? E esse não, ele é bem feito, é bem amarrado, tem um significado, tem propósito. Isso também eu acho um outro ponto alto, um outro ponto que abrilhanta mais o episódio 7. Tu falou sacrifício, eu lembrei dessa palavra. E daí a Agatha ali, quando sacrifica e vai... Aliás, o Billy não lê os pensamentos dela, ele fala com ela por telepatia. É diferente, ele não sabia o que a Agatha ia fazer, mas ele fala, Agatha, tal coisa, barará, barará. E aí quando ela tava indo e ela muda de ideia, daí ela volta, pega a Rio, dá o beijo, aceita o beijo da morte e aí, evidentemente ela morre. Muito legal aquela cena que ela cai morta, né? A vida sugada, e aí começa a vir aquelas plantas, e aí vai mostrando do pé pra cabeça. E aí eu fiquei reparando, esses pezinhos vão virar aí, que nem a bruxa do oeste no Mágico de Oz, e no início não vira, daí quando a câmera tá quase saindo dos pés dela, daí começa a dar uma viradinha na pontinha dos pés, um easter eggzinho, uma referência muito discreta, mas que tá ali, que eu achei que foi muito bem bolado, foi muito bem pensado por parte da equipe. E eu não consigo não pensar, olhando essa cena, nisso aqui. E por que eu tô mostrando exatamente essa cena aqui? Você, Boteconauta, agora pode tirar o celular do bolso e ver o que a gente tá mostrando. Isso aqui é um jogo do final dos anos 90 e dos anos 2000 da LucasArts, chamado Grim Fandango, que se passa ali no
no Dia dos Mortos, ele tem toda a temática do Dia dos Dia de los Mortos Muertos do México. do México, exatamente. Que inclusive passou aqui no Brasil há pouco tempo atrás, os Dias de Finados. Eu acho até que é na mesma data, se eu não estou enganado, Uhum, mas enfim. uhum. E ali eles tinham, né, como eles são todos mortos, essa série passa no Afterlife, né, na outra vida, né, e tem todo um clima no ar, tem todo um clima de investigação, enfim, de máfia. Tem todo um esquema nesse jogo. Se tu não tem oportunidade de jogar, jogue. Green Fandango é o nome do jogo. Muito Tem bom. na Steam. Não tô ganhando nada por isso, mas tô anunciando. Eles tinham a forma de matar um cadáver era fazendo ele brotar uma arma de sementes que atira e aí plantas começam a sair dele. E aí isso aí é uma cena de um necrotério que tem 2 caras brotados. E aí ali quando a Agatha morre, cara, eu não tive como não ver a referência do brotamento do Green Fandango. Ela foi brotada. Inclusive, uma das plantas... 2 coisas aparecem naquelas plantas da Agatha. Uma é cogumelos, e cogumelo é uma planta interessante, porque ela se alimenta de coisas mortas para transformar em outras coisas, né? Ou seja, morte tornando-se vida. E aparece nos pés dela azaleias. Inclusive, ela fala pra Rio, não esquece de plantar pra mim uns pés de azaleias antes de tu ir É embora. verdade. Entendeu? Então Pés isso de azaleia. acontece. Cogumelo é legal, né? Pés de azaleias, que aparece exatamente. São elementos, né? São formas vivas do mundo dos fungos, do reino fungi, né? Um abraço para os professores de biologia. E que se alimentam de coisas mortas para transformar em alimento, né? Em vida, ou até em mais morte, né? Por causa daqueles fungos que são altamente tóxicos, né? Venenosos. É. Finalizado esse momento, National Geographic, voltando para a análise da série. Então, uma das coisas também que a gente acabou pulando etapas, que o Victor até comentou, é que a Jen conseguiu sair do caminho, né? Todas as referências de Mágico de Oz foi porque, na verdade, o caminho nunca existiu. A balada foi criada pela Agatha junto com o filho dela, com o Nicholas Scratch, né? Foi uma conversa que eles tinham. E, na verdade, o que se criou ali naquele momento foi um segundo Rex. Sim. O primeiro Rex foi criado pela Wanda e o Billy criou um outro Rex, fez da energia dele para poder fazer esses desafios, para poder, tipo assim, descobrir ou redescobrir os poderes dele. Eu vou botar uma teoria minha aqui. Essa teoria eu não vi em nenhum lugar. Essa é minha mesmo. Tá. Talvez vai ter uma série, filme, alguma coisa no futuro que vai nos dizer que o Billy não criou totalmente sozinho. Ele fez uma parte e que outra parte foi preenchida por outra pessoa. Por quem? Talvez pela Wanda, talvez pelo Visão, não sei. Visão não. Mas eu acho bem provável de que, tipo, ele tenha feito uma parte. Porque uma coisa interessante de se notar é que ele se fere lá no episódio 4. Por que ele tava criando um negócio e ele mesmo acaba ferido pelo que ele tava criando? Entendeu? Que cria esse risco. Essa teoria me agrada. Entendeu? Essa teoria me agrada bastante. Por quê? Porque uma das críticas que eu ia fazer, que eu falei para os guris no nosso grupo no WhatsApp, e trago agora para o Boteconauta, para os 9 Boteconautas que nos veem, que assim, ó, a Wanda conscientemente usou o imenso poder que ela tinha para criar aquele X e o Westview e aquelas coisas que a gente viu na série da Wanda, né? Aí o Billy inconscientemente, sem desejar, vou fazer, sabe? Só no inconsciente, no subconsciente, criou o caminho, criou tudo aquilo. Mesmo ele tendo poder para aquilo, ele não fez esforço nenhum, foi só do subconsciente. Não me parece crível. Não, mesmo partindo do princípio, tá, tudo bem, tem criaturas mágicas, tem aí magos, tem Skrulls, né? Esse universo existe. Mesmo dentro desse universo, as coisas têm que ter um mínimo de lógica, um mínimo de plausibilidade. Existe essa palavra? Se não existe, agora existe. Sabe? As coisas têm que ser factíveis. Inventamos agora. Minimamente factíveis. Entendeu? A cara do Vitor tá ótimo. Não, mas eu tô falando sério, eu tô falando super sério. Entendeu? Não é dizer agora. Não é dizer agora o Homem de Ferro criou uma armadura que ele pode atravessar o Sol. Nem o Superman atravessa o Sol, entendeu? Tá, é outro universo, DC, não é Marvel, entendeu? Tem limites, sabe? Então, é que assim, ó, aquilo tudo pra mim não me descia, não me caía. Então, com essa teoria de que alguém influenciou ele, alguém ajudou, teve alguma outra mão, não foi a 2 mãos, foi a 4 mãos, ou não foi a uma mente, foi a 2 mentes, ok, acho interessante. Eu acho possível que essa teoria seja confirmada mais pra frente, tá?
Mas assim, a Wanda não criou totalmente consciente. A série da Wanda, ela passa pelos estágios do luto que a própria Wanda estava sofrendo. É por isso que tem grandes críticas ao filme 2 do Doutor Estranho, porque a participação da Wanda no filme 2 do Doutor Estranho meio que dá uma quebrada naquele ciclo. Ela, como vilã daquele filme, quebra aquele ciclo bonito da série dela. Dela ter chegado a uma conclusão e ter passado por todo aquele luto dentro da série, por todos aqueles episódios. Então, tipo assim, em parte ela criou conscientemente, em parte não foi totalmente conscientemente, porque o que ela queria, o sofrimento que ela tinha, era ter vivido aquilo com o Visão, ter aqui o Visão dele de volta naquela casinha que eles tinham esboçado e construído. E ela, tipo assim, a emoção dela foi tão forte que ela, pum, criou aquilo. Em algum momento, em dado momento, ela sentiu e percebeu que, tipo, pá, parei um pouquinho. Isso aqui tá sendo controlado por mim. Sou eu quem tô fazendo isso. Mas não foi assim absurdamente consciente. Eu quero aprisionar essas pessoas, como é colocado na própria série ali, que nós era aprisionados, nós vivemos nossa vida como se fosse vendo pela televisão, marionetes, entendeu? Então não é totalmente consciente não para dizer que a Wanda fez. E isso é a extensão dos poderes dos dois. Extensão dos poderes dos dois. E tipo, ele tava fugindo da Sete de Salem. Meu Deus, cadê esse caminho? Precisamos achar o caminho. Pá, tá aí o caminho. Esse é o ponto. E aí apareceu. Esse é o ponto. E aí apareceu os desafios. Onde aparecem os desafios é que eu acho que tem a mão de alguém por trás. De quem? Não sei. Porque ele pode ter feito, tipo assim, ele pode ter colocado o quadro geral, ter botado a primeira pintura, e alguém foi adicionando os outros detalhes no meio do caminho. Porque aí ele não é malvado o suficiente para matar as outras bruxas num desafio que seja mortal, ou para matar a senhora a Cheryl. A Cheryl. Né, esse é o ponto pra mim. Durante o desafio. Então, tipo, é isso que eu acho, entendeu? É o poder que ele tem de criar um negócio eu fecho contigo, porque enquanto vocês falavam, era isso que eu pensava e era isso que eu ia dizer. Eu acho que tem uma certa parte aí que é ele. E quando ele. E não é ele criando, é ele. Porque é aquela parte dele estudar, dele entender que ele tá em outro corpo, dele começar a ir atrás, dele começar a ouvir, até que ele se encontra, se descobre, enfim. A questão do caminho ali, eu acho que fica bem legal, porque é isso, ele não tá ali no momento do ritual. A Agatha mesmo diz pra ele, eu ia matar elas naquela noite. Ela diz pra ele. E aí ela entende que ele era quem era, porque quando ele desce as escadas, Agatha, o caminho, ele entra e sabe, ela, como assim? Como é que ele entrou? Tipo, isso não existia. E aí a coisa começa. Então, eu acho que até ali é ele mesmo, sabe? Sem saber ainda do poder que tem. Eu acho que ainda não era a mente dele. E o episódio que traz a história dele tem a questão dele indo falar lá com o cara lá, o Pietro lá da outra, enfim, do Westview lá. E eles trocam. Eles trocam ideia e o cara conta a história. Então eu acho que ainda tinha um pouco dele aprendendo. E acho que sim. Ele também não teria essa maldade pra matar quando tivesse que matar. Ou talvez não tivesse o entendimento necessário. Talvez ele fosse tentar achar um outro jeito. Porque a gente tem que lembrar que ele não tem só a maldade da mãe, né? O lado bruxo da mãe. Ele tem o lado do pai, que é o Visão. Então, tipo assim, ele também tem alguma coisa ali. E o Visão não era um cara mau. O Visão não era esse cara, assim, que matava e coisa. A Feiticeira Escarlate é a bruxa, é a mais poderosa das bruxas. Então, eu acho que sim. E por isso que eu digo não, eu fecho com o que o Leandro falou. Acho que tem muito sentido. E quando a gente senta, debate e começa a entender, só me mostra mais ainda que a série foi foda. Fechado contigo, Vitor. A gente tá vendo aí as coisas que a série vai deixar pro futuro e é isso que a gente quer ver numa série, é isso que vai nos agradar, né? Uma história bem contada, uma história bem amarrada, do início ao fim, com início e fim, né? Coerente e com conexões no futuro. Ali no episódio 8, né? A Agatha entende ali sobre o desafio final, né? Por algum motivo, a Agatha tinha feito sem querer o bloqueio na Jen, e a Jen faz um feitiço ali de desbloqueio, e ela aparece no episódio 9, tipo, saiu do caminho e foi embora. A Jen não foi a última vez que a gente viu ela vai aparecer em algum outro momento, vai ser necessário fazer em algum outro momento.
A Agatha ajuda o Billy a se conectar com o irmão metafísico dele e transformar para um corpo físico. E aí ele consegue se concentrar e encontra num momento um menino que estava para morrer, né? E aí ele fala, ele não tem ninguém por ele é sozinho, não sei o que, e isso é verdade. Nas histórias dos Jovens Vingadores, quando o Billy encontra o Tommy inclusive estava preso. Enquanto o Billy, isso nos gibis, enquanto o Billy teve uma família biológica bacana, que ajudou ele, que cuidava dele, sobrevivendo dele, o Tommy teve uma família biológica disfuncional, de 2 pais que eram separados, e não davam muita bola para ele passou em orfanatos um tempo da vida e estava preso. Então parece que está conectado. Inclusive, acho que foi tu que comentou, Nato, que o Tommy não apareceu, ou foi o Vitor que comentou que o Tommy não apareceu, mas apareceu o pé dele com um tênis verde e branco, que são as cores do uniforme do Tommy nos Jovens Vingadores, verde e branco. Então tá ali, a resposta à pergunta que a gente queria sobre os Jovens Vingadores, tava o circo todo armado, os únicos 2 que não tinham aparecido já estão prontos para aparecer. Então sim, os Jovens Vingadores é uma realidade. Então isso é uma conexão que ficou dessa série para o futuro. Antes de tu passar a palavra para ti, Nado, e para tu também responder a pergunta por que tu tá abominando tanto os Jovens Vingadores, eu quero falar só uma última coisa da batalha final. Eu quero falar uma coisa sobre a batalha final da Rio e da Agatha. A Agatha tenta usar os ensinamentos do Coven dela durante a batalha, porque ela ainda tá sem os poderes, né? Então, ela tenta fazer o círculo de proteção, né, falando as palavras da Alice para se proteger da morte, mas ela não tem como se proteger da morte, não tem como se esconder da morte. A morte vai nos encontrar mais dia ou menos dia. É por isso que aquele círculo de proteção não funcionou. A morte em si não era uma ameaça, não era um inimigo. A morte é a morte. A morte vai vir para todos nós, né? O papo filosófico agora no Papo Sem Boteco, mas tudo bem. E ela depois tenta usar o encantamento da Jen também, que é para dar água, para tentar se curar, e também não consegue, mas ela tenta usar todos os ensinamentos. E ela lembra de quando a Layla fala para ela, quando ela te chamar de covarde, hits the deck, te abaixa. E ela joga uma pia nela e ela se abaixa e se salva. Mas na verdade quem salva ela foi a outra pessoa do Coven, que é o Billy, que dá parte dos poderes dela para Agatha, parte dos poderes dele, desculpa, para Agatha. E olha que interessante, na série da WandaVision, a Agatha estava tentando roubar os poderes da Wanda, e a Wanda rouba os poderes da Agatha, tira os poderes dela. E na série da Agatha, o Billy, filho da Wanda, devolve os poderes de volta para Agatha para ela poder tentar enfrentar a morte. Eu não abomino os Jovens Vingadores, eu não tenho nada contra os Jovens. Aliás, a não ser o fato de que é meio que cópia dos Teen Titans, né? Dos Jovens Titãs. Mas é que assim, ó, se já tivesse fechado, tá? Esses heróis que já estão aí, tem a Helena Boleva, Izibaeva. Não, Izibaeva era a assaltadora lá, confundi com a outra russa. Era a ex-atleta russa lá. A irmã da Viúva. A Helena, que é a irmã a outra que é outra viúva negra. São várias viúvas negras, né? Tem a nova viúva, tem a arqueira lá que treinou com Kate Bishop. Isso, com o Gavião Arqueiro. Kamala. Tem o... Isso. A Kamala Khan. Isso. Tem a América Chaves. Essa chata aí. Enfim, acho que vão botar a Iron Heart, acho que vão botar também. Eu cansei de... O filho do Heimdall. O filho do Heimdall. Cabeça flutuante. Cuidado, alerta de cabeça flutuante, né? Aquilo é muito... barbaridade. Que cena horrorosa. O filho do Heimdall. Não, o filho do Heimdall não vou botar. Isso aí... Olha. Sabe? Vão botar o filho do Hulk lá, que esse já é horroroso lá. Olha, é mais fácil botar o filho do Heimdall do que o do Hulk, mas tudo bem. Eu também acho. Então você viu pra nada aquela cena bosta lá no fim da série da She-Hulk lá. A série da She-Hulk é uma bosta. É o Shrek. O filho do Hulk é o Shrek. Isso. Sabe? É o Shrek que fez crossfit, né? Vamos falar a verdade, né? Eu não... Talvez eu abomine, então. Talvez eu abomine os Jovens Vingadores. Ele se convenceu! Amo! As únicas duas que eu acho legais... Amo!
As únicas duas que eu acho legais é a Kate Bishop, eu acho uma personagem legal. Eu também gosto. E a Helena é legal também. A Helena mais ou menos, ela é uma humorada. A Kamala é legal. Eu gosto da a Kamalinha. guria, eu gosto da atriz. A atriz é Eu gosto da Kamala. simpática e tal. Eu acho que ela só precisa de um bom roteiro. Então, quando ela teve um bom roteiro na série dela, deu bom. Quando entregaram aquele roteiro porcaria lá do segundo filme da Miss Marvel, aí todo mundo afundou junto, né? Eu gosto da Kamala. Eu sim, sabe? I have a bad feeling about this, entendeu? É diferente quando tava juntando os Vingadores. Pá, o Homem de Ferro, o Capitão América, o Hulk, entendeu? Vai vir o filme dos Vingadores, tá? Agora, fulano, ciclano, beltrano. E vai ter... Que nem agora vai ter esse filme aí com o Buck e a Fantasma e o... Thunderbolts. Esse aí, que eu até tinha esquecido o nome. Tô tão empolgado pra esse filme que eu tinha esquecido o nome, sabe? Tipo... É o Esquadrão Suicida da Marvel, sabe? Eles deviam ter visto. Não deu certo com a porcaria do Esquadrão Suicida. Fizeram 2 filmes, 2 versões do Esquadrão Suicida e os 2 floparam na bilheteria. A Marvel já devia ter visto isso. Eu não sei que carta que eles acham que eles têm no baralho que, não, o nosso vai ser diferente. Vai flopar, eu tô avisando. Então, não, sabe, não me empolga, não tô vendo assim alguma coisa. Eu já falei, eu quero ver os mutantes, me dá os mutantes na tela, caramba, sabe? A gente viu o Wolverine, tem o Fera lá, sabe? Viu o Quarteto Fantástico. Esse tu vai não ver. Não enche linguiça com esses negócios. Eu não quero ver essas porcaria. E esse, eu já vou avisar aqui hoje, tu vai reclamar do início ao fim. Já tô avisando. Qual filme? Quarteto Fantástico. Qual? Vai não reclamar. Não sei, eu vi até agora, achei razoável. Tô com melhores... ele vai reclamar do Pedro Pascal, o Dr. Richards. Eu acho que ele não é... Eu acho ele um baita ator, mas não acho o melhor ator para este personagem. Já começou. Ele vai reclamar do início ao fim. Aguardem. Então eu sou um chato. Aguardem. Não é que tu é chato, é que tu é um cara que tem... Não, sou eu que sou. Vamos ser justos, tu é um cara que tem uma expectativa muito grande. Nem sei. É um cara crítico. Não tinha expectativa pra ser Agatha. Com o Quarteto Fantástico, sim, porque eu sei do teu gosto pelo Quarteto Fantástico. E eu sei que tu vai ter... O quarteto é importantíssimo dentro da história da Marvel. É a primeira equipe da Marvel. É mais antigo que os Vingadores. É mais antigo que os X-Men. Eles têm que fazer direito. Né? Eles têm a obrigação de fazer direito. Só um ponto. Em nome de Stan Lee. Só um ponto. Já fizeram 3. Nenhum é bom. Não, o primeiro é bom. Mas nenhum era da Marvel. Tudo bem. Não era da Marvel. Mas o primeiro é legalzinho. O primeiro é legalzinho. É o que eu mais gosto também, é o primeiro. Primeiro legalzinho. Aguarda. E o filme 1 ainda, porque o filme 2 é meio bosta. Tanto é que trouxeram o Chris Evans de volta lá em chamas agora no Deadpool Wolverine. Não é o assunto aqui, desviamos um pouquinho mais rapidamente pra gente não perder muita nota na redação aqui que a gente desviou o tema. Pois é. Será uma redação do Enem. E foi semana passada, inclusive. Não, e vai ter semana que vem. O que falta nesse filme do Vingadores, do Quarteto Fantástico, pra ele ficar bom, era um bom Victor Von Doom. Porque o cara que faz o Victor Von Doom não é ruim, mas ele não é um bom Victor Von Doom. O Victor Von Doom, o Doutor Destino, é um vilão foda. É um vilão muito bom. Ele é muito melhor que um Kang da vida. E o Von Doom tem tudo a ver com Wanda e a Agatha, porque não é só poderes tecnológicos, ele mistura tecnologia com magia, com sorcery. Isso tá no gibi, isso é cânone. Volta pra Agatha. Ignoraram completamente essa parte dele. Volta. Não, mas já acabei de voltar. Acabei de voltar. Não, já que a gente tá fazendo uma salada de fruta aqui, então a informação, já que o Victor pediu, eu peguei aqui 5 séries, 1, 2, 3, 4, 5. 5 séries, ou desde pra lá gente comparar as notas. Tá. Desde lá até aqui, tá? Pra gente comparar as notas. Tá. Exatamente. Então vamos começar pelo WandaVision, tá? O WandaVision foi muito bom. Episódio 1, 7.3, episódio 2, 7.6, episódio 3, 8, episódio 4, 8.7, episódio 9, 8.9, episódio 5, perdão, 8.9, episódio 6, 8.7, episódio 7, 8.3, episódio 8, 8.9 e episódio 9, 8.3. Então, tudo acima de 7, inclusive o único 7.3 é o episódio 1, que tu assina embaixo. Seguimos nas bruxas, ou seja, não, 2 séries de bruxa.
Eu não disse que eu não Não, gosto o dos Vitor não gosta do episódios episódio 1. uns. Eu disse que entendo os episódios uns, os primeiros episódios da série, serem os menores Fica avaliados. claro que as séries das bruxas Não, deram mas certo. o Vitor claramente não gosta Não, do episódio horrível, 1 da uma Wanda lá. bosta. Ah, Ele é mais ou menos. Agora vamos pegar uma série, tipo assim, Wanda tá bem avaliada, vamos pegar uma série média avaliada. Gavião Arqueiro? Capitão América e Soldado Invernal. Não, eu peguei o. Mas podia pegar o Gavião Arqueiro, depois eu pego se quiserem, tá? Vamos lá. Diz só as notas, Episódio não 1. fala os números do episódio. 7.5, 7.7, 7.8, 8.6, 7.8, 7.7. manteve o 7 também. Tudo 7 pra cima. Uhum. Entendeu? O Falcão e o Soldado Invernal. Vamos pegar a série top. Agora eu vou ter que falar só as notas mesmo, porque essa aqui é longa. Loki. Sim, de duas temporadas. Ah, essa aí é top. Primeira temporada. 8.6, 8.7, 7.7, o episódio 3. 9, 8.9 e 8.6, o episódio finale. Inclusive, o episódio 4 tem uma nota maior do que o último episódio, que é 8.6. Segunda temporada. 8.2, 7.6, 7.7. 8.6, 8.7, 9.4 o episódio final. O episódio final Que de é a Loki maior é nota. É que o da aquele Agatha episódio ali, é 9.3. ali não tem. Imbatível. É. Então, tipo assim, são algumas séries que são bem avaliadas. E, inclusive, só colocando aqui, o episódio 6 da segunda temporada do Loki, é o Glorious Purpose, o episódio, tem título? 27 mil avaliações para 9.4. Porra, é difícil. O que me leva ainda mais à questão de que a Agatha é uma boa série. E é uma das séries top, Agora vamos pra porque série ruim? ficou dentro dessas She-Hulk. outras. Não, vou depois no She-Hulk, vou deixar o melhor pro final, tá? Invasão Secreta. Invasão não é Tá bom? ruim, cara. Episódio 1. Vamos lá, 7.0, 7.1, 6.8, 7.3, 6.7 e o episódio final 5.5. E eu concordo com esse 5. Entendeu? A série da Invasão Secreta, realmente, ela foi aqui, ó. Não, ela é Lá um alto abaixo. de baixos. E de fato. Os primeiros ali, quando tem os diálogos do Sam com o Talos e a outra espiã lá, que é a Farnsworth, foi, putz, essa série é boa, ela não é essa porcaria toda. O último, Era que boa. o último episódio realmente foi uma nhaca, né? Uma bosta. E aí agora, vamos falar de série ruim, então, She-Hulk, pra fechar. 6.6, 6.2, 5.7, 6.1, 5.4, 4.8 o episódio 6. 5.6, 7.6 o episódio 8, que eu acho que é o que aparece o Demolidor. Pô, o cara cego. Não, o cara, Demolidor. o herói cego. Demolidor? O Demolidor. Demolidor. Não, acho que o Demolidor só aparece. Ah, ele aparece. E o último, Sim, né, e quase o no fim. último episódio Eles se é porque pegam. tá ele no thumbnail Sim, aqui. sim, E o último episódio 5.6. Então, tipo assim, quase todos os episódios abaixo de 6. E o único que salva é o por isso que eu Demolidor, digo, né? acho que a série da Agatha hoje ela entra nos top 5, enfim, das séries aí que a Marvel top 3. botou. Porque, cara, os episódios todos se mantêm acima de 7. É uma série boa. Não tem. Pode não ter agradado, como eu disse, pode ter um pontinho aqui ou ali que poderia ter sido mudado? Pode, mas, cara, é inegável. Eu acertei, eu depositei as minhas fichas no lugar certo. Então, a série, ó. As odds estavam O- boas. O Gavião Arqueiro também, todos acima de é uma 7. sériezinha legal. 7,5 pra cima. É mais sériezinha baixo, legal, 7,5. mas tem a questão do Rei do Crime. Legalzinha. Tem a questão do Rei do Crime, então chama atenção. Todas as séries têm os seus pontos, né, positivos. Até as ruins têm pontos positivos, que a gente já comentou, e os negativos. Só que no conjunto da obra é ruim. A série da Echo, ela vai descendo. Ela começa com 7.1 e o último episódio vai 6. E ela vai literalmente descendo os episódios. 7.1, 6,5, 6,9, 6,7, É isso aí. 6. A série da Echo. Então, tipo assim, deixou, acho que super. Eu disse que a série da Agatha pega um top 3, acho que das melhores séries, na minha Eu acho opinião. que eu acho hoje que nós sim. temos Eu acho que Loki, sim. Wanda, né, nesse pontão, WandaVision e Agatha. É duas Pode bruxas. ser. É Pode duas ser. bruxas, Tá, fechei. né? É duas bruxas com e o rei da linha do E um da bruxo. linha do tempo lá, o E um- novo rei da linha do tempo lá, enfim.
Não, um bruxo, porque o Loki era filho de uma bruxa e aprendeu a fazer magia com a mãe dele. A parte das bruxas, enfim, tem um ponto muito importante dentro da Marvel. Mais do que os magos. Bom, isso tá na hora de encerrar o episódio. Está na hora de dizer tchau. Um abraço para você que ficou até aqui. Faça seu círculo de proteção, faça seu pentagrama, acenda suas velas, tenha o seu livro de magia em mãos. Um forte abraço e até o próximo episódio. Muito obrigado, Boteconauta, por nos acompanhar nesse episódio, nessas avaliações e por nos acompanhar até o final do caminho. E nós chegamos no final do caminho e aqui está o seu prêmio. Um belo episódio cheio de informação, teoria para vocês discutirem, pensarem, concordarem, discordarem, enfim. Mandem as informações aí que vocês quiserem, bota aqui nos comentários aqui no YouTube mesmo, ou nos adiciona lá no @Papo Sem Boteco, manda uma direct que a gente vai adorar discutir com vocês e ter essa troca de ideias, né? Aproveite aí esse primavera que agora tá começando a ficar bem quente, tá um bom momento para fazer exercício ao ar livre e curtir um solzinho. Um forte abraço e até a próxima! Queridos boteconautas, nós voltaremos. E voltaremos a falar de Marvel porque o ano ainda não acabou. Nós faremos um episódio das nossas expectativas daquilo que a Marvel irá trazer em 2025, como fizemos no ano passado. Continuem com a gente, aguardem. O conteúdo continua sempre no mais alto nível para você que perde o seu querido ou ganha o seu querido tempo conosco. Nos siga no @Papo Sem Boteco, mande suas opiniões, curta, dê like e vocês já sabem. Nos vemos numa próxima e até lá!